Olá, irmãos e irmãs, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 5 de dezembro de 2025. Bênção, né? Bênção, bênção, bênção. Só agradecer a Deus por tantas bênçãos concedidas a nós. Esse dia maravilhoso, um dia fresquinho, gostoso. Obrigado, Senhor. Vamos fazer nossa primeira oração de hoje, em nome de Jesus. Senhor, Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por mais uma manhã, Senhor, que as suas misericórdias são renovadas em nossas vidas. Nós só temos a agradecer-te, Senhor, porque o Senhor é bom, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos alerta, o Senhor chama a nossa atenção, o Senhor nos acaricia e muitas vezes puxa a nossa orelha porque fazemos coisas erradas e precisamos aprender com o Senhor Jesus, a como portar neste mundo, Senhor, levando a tua luz, levando a tua mensagem, levando o teu amor, a tua alegria, a tua paz, Senhor. Nos ajude, Pai. Somos falhos, somos pecadores, carecemos do Senhor todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ó Deus, abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe cada família aqui representada. Esteja com todos nós durante todo este dia e todo esse final de semana, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por este momento de oração, por esse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai amado. Perdoa as nossas falhas e pecados. Essa é minha oração, Senhor. Primeira oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Evandro. Amém, Evandro. Glória a Deus. Hoje quero falar sobre o Senhor da vida, Jesus Cristo, conforme Lucas 7, 11 a 16, que fala sobre o filho da viúva, né, que morreu. Eu fico imaginando, naquele tempo, a situação social de uma viúva era muito difícil, né? Ela ficava sob a proteção dos filhos e não tendo os filhos, ela ficava à mercê da sua própria sorte, né? E nessa cena que nós vamos ler mais no final, é descrita por Lucas, nessa cena aparece uma mãe e uma viúva, né? O marido havia falecido e essa mulher estava sozinha no mundo, encontrava-se num grande sofrimento, perdeu o filho, perdeu o marido, agora perdeu o filho, né? Então, é, o filho, ele constituía a única herança que ela tinha, né? Já que ela não tinha esposo, e agora, né, ela passava a depender da boa vontade dos vizinhos ou familiares. Mas Jesus, o Senhor da vida, vem e de- a gente fica sabendo da história maravilhosa que aconteceu, né? Então, essa segunda oração, vamos orar pelas viúvas, pelas viúvas. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas. Então, nós temos na nossa igreja muitas viúvas e nós conhecemos também muitas viúvas e viúvos. Então, nós vamos orar por essas pessoas, né? Então, Sirlei, vamos começar com você, meu irmão, fazendo essa oração, em nome de Jesus. Sim. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez, esse dia, como o Evandro já orou, tão gostoso, tão fresquinho, e esse é bênção do Senhor, Deus. São tantas as bênçãos, ó Deus. O Senhor é o nosso amparo, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor cuida de nós, papai, a cada instante, a cada momento. Mas nós temos conhecimento, Deus, que às vezes passamos por dificuldades, aflições, contrariedades, doenças, são tantas situações que às vezes nos entristecem, nos colocam em situação difícil e que às vezes nós ficamos aí patinando sem saber o que fazer. E temos que nos lembrar, papai, como o, o Evandro, pai, disse aí, né, que no título da reunião de hoje, que o Senhor é nosso amparo, o Senhor é o Senhor da vida, papai. E sei que nós vamos aprender mais uma vez a respeito desse texto. Quero me lembrar agora, papai, das pessoas necessitadas, especialmente aí das viúvas,
que perderam seus maridos, seus esposos. Ainda vivemos numa sociedade ainda muito machista, onde às vezes as mulheres estão impedidas de se profissionalizarem, ou às vezes, papai, dedicam as suas vidas, todos os anos da sua vida, a cuidar do esposo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e num dado momento elas ficam sozinhas, porque às vezes o marido se vão, os chama, e elas ficam, às vezes, em situação bem difícil, porque não se profissionalizaram, porque talvez não tenham condições de se manter, não tem uma reserva, não tem uma aposentadoria. E pedindo para papai que o senhor, eu sempre digo e sempre lembro que a solução, como aprendemos com o pastor Matheus esses dias, né? A questão das nossas posições resolutivas, a solução do problema do irmão às vezes está conosco. Viúvas que estão em dificuldades, alteridade, ou mulheres com dificuldade, o homem, vamos ampliar aí o leque das situações e, e ficam penando muitas vezes, passando dificuldades, às vezes até financeira, até de alimentação, de moradia. E eu sempre me lembro, eu sempre coloco no meu coração que a solução está conosco. Não que cada um de nós tenhamos que comer o bolo todinho, como diz o pastor Alain, mas aquele pedacinho do bolo que o Senhor coloca em nossas mãos, Senhor, esse eu devo comer, esse eu devo resolver. Então, a solução das viúvas, muitas vezes, é, está nas mãos dos irmãos, nas nossas mãos. Então, que sejamos atentos para o mover do Senhor, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E, mais uma vez, eu quero, papai, ampliar esse leque da minha oração para dizer que as questões de dificuldade da comunidade, de pessoas que estão ligadas a nós, certamente estão conosco, essas soluções. O Senhor age, via de regra, através de nós, seus filhos, e nos dá condições. Nós não oferecemos nada, nós não podemos dar nada, porque de nós mesmos nada temos, nada fazemos, mas o Senhor, primeiro, coloca em nossas mãos as condições para que as administremos com bons mordomos, seja tempo, seja dinheiro, seja o ouvir a pessoa. Então, que nós estejamos atentos, papai, para as dificuldades, especialmente, como o Evandro pediu, para as viúvas, né? Que precisam, às vezes, de recursos, mas às vezes de um carinho, de uma carona, de um apoio, de ouvir. Opa, então nos dá esse discernimento e a sabedoria de agir conforme a tua palavra tem nos dito, através dos púlpitos, dos ensinos, cotidianamente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, cidadão. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Ruama, bom dia, minha irmã. Você pode fazer essa oração agora? Nós oramos pelas viúvas, vamos orar pelos órfãos. E há tantos órfãos. Bom dia. E há tantos órfãos, né, Ruama? Tem órfãos de pais vivos, né? Infelizmente. Quantas crianças e adolescentes, eu trabalho com crianças e adolescentes em dois projetos sociais, tanto o Sábado Luz quanto a Escola da Vida, e a gente vê a carência desses meninos e meninas, né, que têm os pais ali, mas os pais estão tão longe, tão distantes, que parece que estão mortos, né, porque não fazem parte da vida dos filhos, né, então tem meninos e meninas lá que ficam admirados comigo, né, quando eu falo que eu tenho 66 anos, e eles falam assim: poxa vida, você tem 66 anos? Meu pai tem 50, meu pai tem 48, meu pai tem. Mas ele não brinca, ele só reclama, só isso, sabe? Eu fico com pena desses meninos e meninas, né? E então nós vamos orar pelos órfãos e pelos órfãos de pais vivos, tá bom? Vamos orar com você, minha irmã. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esse dia, Deus. Obrigada por esse privilégio de, pela manhã, poder estar em comunhão quanto igreja, Senhor, para estar diante de Ti, para clamar por aquilo que o Senhor coloca no
nossos corações nessa manhã, Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é um Pai zeloso, Deus. Porque o Senhor é um Pai amoroso e temos desfrutado e conhecido disso através da Tua palavra, através do Teu cuidado, Pai. E nesse dia em especial, a gente quer colocar mesmo diante do Senhor os órfãos, Senhor. Eu sei o que é isso, mas eu sei o quanto o Senhor tem suprido, o quanto o Senhor tem transformado, ressignificado essa palavra de, de ser órfão, né? De aparentemente ser sozinho, de não ter mais aqueles que são responsáveis, que tem que ensinar, que tem que educar, que tem que amar, porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos adotou como filhos, então não estamos só, Pai. E eu peço para que nessa manhã o Senhor possa visitar cada órfão, Pai. Aqueles órfãos mesmo de pai e mãe, que hoje, talvez até nessa manhã, está perguntando, Deus, por que o Senhor tirou, como um dia eu já fiz essa pergunta, mas que eles possam sentir o teu amor, o teu cuidado de pai, o teu zelo, que o Pai do céu não nos deixa, que o Pai do céu não falha com a gente como o homem da terra falha, Deus. E também por esses, ó Deus, que estão, como o Evandro falou, foram retirados dos seus pais, têm os seus pais vivos, mas não são presentes, e sente até muito mais às vezes, porque sabe que está ali, mas tem uma escolha deles de não estar presente, mas que eles possam ser acolhidos pelo Pai do céu, que é o Pai perfeito, que tem um amor perfeito, que é zeloso, que não se esquece do seu em tempo nenhum, Pai. Que a tua palavra diz que pode uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso demais. Que essas crianças, esses adolescentes, tantos que estão em abrigo, um bebê, Senhor. Essa semana mesmo eu vi que acharam um bebê no mato, é assim, Senhor, mas o Senhor não esquece dos seus, o Senhor não deixa, não abandona. Então, que esses órfãos possam se sentir amados, acolhidos, tendo a certeza de que tem um Pai no céu que zela por eles, ó Deus. Preenche todo esse vazio, toda essa confusão que fica na mente, ó Deus. Toda mentira que Satanás conta, Senhor, em nome de Jesus, que no dia de hoje eles possam ser alcançados pelo seu amor gracioso, pelo seu amor escandaloso, ó Deus, que não poupou nem o seu próprio filho para morrer por nós, ó Deus, que eles possam experimentar disso. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e que o Senhor possa trazer mais consciência, ó Deus, aos seus filhos e às pessoas, ó Deus, que filhos também às vezes não são gerados no ventre, mas no coração, e possam alcançar esses órfãos, Deus. Até nós como igreja, nos dá mais consciência sobre isso, Pai. Nos atenta sobre a adoção, assim como o Senhor adotou cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é minha oração nessa manhã, Pai. Amém. Amém, Amém, Juan. amém, Juan. Glória a Deus, amém, Amém. 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 E nós vemos nessa passagem aqui, né, que Jesus se compadece da viúva, né, e de tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas, aflitas, enfermas, marginalizadas. Jesus sente e sofre. Ele assume a dor dessa mãe, a mãe de Naim, né, da cidade de Naim, e a compaixão entra em ação. E então nós vamos orar agora pelas famílias que a gente sabe que muitas famílias passam por problemas seríssimos, problemas graves, né? Crianças são abandonadas, esposas são abandonadas pelos maridos, né? Às vezes o filho nasce com algum problema de saúde, e o homem logo abandona a família, a mulher fica sozinha, e isso é recorrente, a gente vê isso acontecer demais. Então, nós vamos orar pelas famílias, para Deus estruturar as famílias que estão sem estruturas, para Deus fortalecer a fé de mães e pais, para Deus esteja presente, né, na vida desses pais, dessas mães, desses filhos. Então, Éder, você pode fazer essa oração? Éder, que tem uma família bem numerosa, muito abençoada, pastor Éder. Sim, estou Então, vamos aqui. fazer essa oração com você, Éder? Em Amém. nome de Benção. Jesus. Amém. Vamos Então, lá. vamos lá.
Deus, louvado seja o teu nome. Que privilégio podermos orar ao Senhor novamente nessa manhã. E nesse momento, pelas famílias. Enquanto o pastor Evandro falava, vinha à minha mente como elas são atacadas por Satanás hoje. Como esse é um processo muito estruturado de destruição das famílias, Pai. Porque começa desde cedo. Uma criança que não conhece o pai direito, que não convive com o pai e com a mãe. Essa criança, muitas vezes, com a falta desse apoio, ou desvia para um comportamento que não é o que o Senhor definiu no Éden, de homem e mulher se unindo, ou ele se desvia para a violência, para o crime, ou ele se desvia para prostituição, para fornicação, para relacionamentos fora de um casamento, para pensar em não casar, eu não quero casar, para ter relações com jovens que produzem filhos sem um casal, sem uma família, sem um lar. E aí esse ciclo se repete, e aí a política, as políticas governamentais estimulam isso, famílias desestruturadas, e assim as pessoas ficam doentes da mente, doentes fisicamente, com doenças sexuais, sexualmente transmissíveis. E esse é um sistema lá que destrói a sociedade, e ainda existem pessoas que vão na mídia e fazem uma defesa que a família não deveria existir. Esse modelo de família, homem, mulher, pai, mãe, filhos, isso não devia existir. E no final da história, a sociedade é destruída pelo fato da família, que é essa entidade criada pelo Senhor, lá no Éden, quando o Senhor cria Eva para Adão, o Senhor instituiu, e o homem resolveu destruir, resolveu falar que não faz sentido. E hoje nós vivemos a sociedade que vivemos. Pai, nesse momento eu oro para que o Senhor nos conceda graça nas nossas famílias, na nossa igreja, nessa comunidade Vide, nessa cidade, no Brasil, no mundo, Pai. Que o Senhor visite os corações dos pais, das mães, dos maridos e das esposas, trazendo, Pai, essa paz que vem do Senhor. Porque, de fato, o mundo, o diabo e o pecado conspiram, sim, para destruir essa entidade que o Senhor criou. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos sozinhos. O Teu Espírito Santo nos ajuda, porque sozinhos a gente não dá conta mesmo. É muita força para destruir aquilo que o Senhor construiu. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que nos une, que renova a esperança, que traz o perdão, que traz a união, que traz o amor, que renova a aliança, que nos lembra da aliança que nós firmamos com o Senhor, ó Pai. Não é um com o outro meramente. Nós firmamos uma aliança entre três. O Senhor está nesse processo. Por isso, em nome de Jesus, eu oro por todas as entidades que estão envolvidas na família, que é o pai, a mãe e os filhos, né? E por perspectivas diferentes, e numa família estendida, os avós, os tios. Pai, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada um dos corações, fazendo entender o seu papel. Agora pela manhã, vindo aqui para trazer as crianças na escola, eu vim relembrando os meus filhos do papel deles. Eles precisam cumprir o papel deles. Não tem sentido uma criança de 10 anos esperando que o papai coloque a comida na boca. Não tem sentido. Então, cada um precisa cumprir o seu papel. O homem precisa, sim, ser o líder do lar, instruir os filhos, é responsabilidade dele, instruir os filhos, cuidar, amar a esposa, cuidar dos filhos. A esposa precisa, sim, ser uma auxiliadora. Os filhos precisam ser obedientes, cumprir o seu papel em casa, ajudar em casa. E assim nós vamos ver essa unidade criada pelo Senhor, de família unida e glorificando o Senhor e revelando Jesus para a sociedade a partir das famílias cristãs que seguem o Senhor. Por isso, nessa manhã, eu peço que o Senhor venha trazer renovo, ânimo, alegria e o senso de cumprir cada um o seu papel. Essa é a minha oração, dependentes do Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, Pai. Oramos pedindo a misericórdia do Senhor, o Teu favor, a graça, alcançando as nossas famílias nessa sexta-feira e daqui em diante, em nome de Jesus.
Amém. Amém, Amém, glória a Amém, Deus. pastor pastor. Éder. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Carlinha, você pode fazer essa oração agora? Nessa passagem, nós vimos aqui que Jesus ele ordena ao jovem que se levante, né? Levantar, levante, levantar. É um dos verbos em grego que o mesmo que ressuscitar, né? Ressuscitar. Então Jesus ele transforma realidades, né? Ele transforma morte em vida. Ele ressuscita, ele transforma. Então, Carlinhos, se você puder orar, nós vamos orar pelos jovens, os jovens que estão mortos em seus delitos e pecados, jovens que conheceram Jesus e um dia abandonaram Jesus, estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus, estão vivendo uma vida errada, né? Estão vivendo uma vida de pecados. Então, que Jesus ressuscite esses jovens, os jovens que são filhos de irmãos da igreja, mas que estão aí perdidos, né? Perdidos neste mundão. Então, Carlinhos, você pode fazer essa oração? Oi, bom dia. Posso sim. Bom dia. Então, Carlinhos, vamos orar pelos jovens, né? Para que Deus ressuscite aqueles jovens que estão aí vivendo uma vida de pecado, né? Que um dia andaram com Jesus e abandonaram. Eu tenho muitos amigos que foram diáconos, que foram presbíteros e estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus, vivendo em pecado, e muitos desses arrastaram as famílias, né? Porque é uma coisa muito séria, né, gente? Um abismo chama outro abismo, como diz a palavra de Deus. Então vamos orar pelos jovens, para que Deus acorde esses jovens que estão aí adormecidos em seus pecados. Vamos lá. Amém. Amém, Senhor. Nós te louvamos por essa manhã, porque acordamos, e nós te louvamos por isso, Senhor. Eu, particularmente, agradeço muito ao Senhor que eu fui uma jovem que teve chance e tive vontade, às vezes, de sair da tua casa, mas o Senhor sempre me atraiu de novo, Senhor. A ti, eu oro por isso, Pai, pelos meus irmãos, para aqueles que já te conheceram e hoje estão em caminhos tão diferentes, Senhor. Eu oro para que eles sejam atraídos a Ti, Senhor. Para que o coração deles se lembre mesmo de quem o Senhor é, de como era estar na Sua presença, Senhor. E sintam saudade. Sintam saudade de Ti, sintam saudade da Sua casa. Senhor, que os ídolos, né, que muitas vezes a gente levanta na mocidade, no nosso coração, que eles sejam quebrados mesmo no coração desses irmãos. A vaidade, né, a luxúria, buscar os seus próprios interesses, a relação com o corpo, né, querer desfrutar dos prazeres desse mundo, Senhor. Que eles percebam que não há prazer maior do que estar em Ti, Senhor. Nada nesse mundo se compara a estar contigo. Então eu oro para que o Senhor lembre eles e eles sintam saudade nessa manhã do Senhor, de estar na sua casa, de estar em comunhão. Os ajude, Senhor, a largar mesmo seus vícios, seus delitos. Os ajude a ter o Senhor como centro da vida deles, Pai. Então eu oro por aqueles que te conhecem, por aqueles que não te conheceram também, Senhor, que eles possam ter a chance de viver a mocidade em Ti, Senhor. Viver a mocidade em Ti para que quando eles cheguem na velhice, eles olhem para a mocidade e não se arrependam de nada, mas que se alegrem com o que viveram com o Senhor. Então, eu oro por esses irmãos, por esses jovens, que o Senhor os desperte, os relembre nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. Carlinhos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Meu irmão Laércio, Tilaércio, você pode fazer essa oração agora, Laércio? Nós vamos orar pelos casamentos, principalmente pelos homens, né? Porque os homens são mais fáceis de abandonar a família do que a mulher, né? E você sempre fala que você teve uma vida totalmente desregrada, né, Laércio? E não aproveitou a infância de seus filhos. Então, vamos orar com você, meu irmão, para que os homens fiquem atentos, porque Deus os colocou como o cabeça na família, né?
o sacerdote do lar. Então, que os homens acordem para isso e assumam a família mesmo, de corpo, alma e coração. Amém, meu irmão? Vamos orar com você. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Te damos, ó Pai, porque o Senhor restaura qualquer um, Senhor. O Senhor é capaz de transformar um homem sujo, imundo, quebrado, rastejando, drogado, alcoolizado, prostituindo. O Senhor consegue, o Senhor pode fazer esse homem, ó Pai, ainda se tornar um homem de Deus, Pai. Sei que não seremos perfeitos, ó Pai, mas no Senhor, Pai, a gente pode ser diferente como sacerdotes do nosso lar, como um excelente marido, um excelente pai, com sabedoria do Senhor, que vem do Senhor, administradores, ó Pai, da nossa casa, onde sabemos, ó Pai, onde colocar nossa mão, os nossos olhos, nosso coração, aonde realmente, ó Pai, devendo, de que forma investir na vida dos nossos filhos, no casamento. E isso tudo é diante do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, junto com os meus irmãos aqui, de todos os erros e falhas, fraquezas, quedas, ó Senhor, em nome de Jesus, nos estende a tua mão, e eu sei que ela é estendida, ó Pai, a qualquer homem nessa manhã que clama por um socorro, como um dia eu clamei para o Senhor, e o Senhor me corrigiu em muita coisa, Pai, e me corrige até hoje. Em nome de Jesus, Pai. A igreja do Senhor, os homens, os paternos, né? Aqui os cônjuges, homens, ó Pai, que da tua igreja que precisam tanto, tanto buscar o Senhor, Pai, para ainda salvar o seu casamento, para ainda salvar a vida dos seus filhos, para realmente, ó Pai, aquilo que ele precisar descansar como algo que ele já fez, esteja diante do Senhor, e também que não esteja como culpa, se não for da parte dele. Mas a gente sabe, ó Pai, que, como diz ontem, na nossa reunião, um estralinho de dedo, um descuido, ó Pai, um homem, ele joga tudo fora. Joga a alegria da família, joga o casamento fora, joga todo o seu papel como pai, como homem. Então, Pai, estende a tua mão, Senhor, sobre a vida de cada um de nós aqui e ajuda, restaura a sabedoria do Senhor em nós, para que a gente esteja num dia hoje diferente com a nossa conduta como homens de Deus. Que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém, Laércio. amém, Laércio. Isso aí, amém. Glória a Deus. Leila, minha irmã, você pode fazer essa oração agora? Vamos orar pelos enfermos. Nós vemos Bom aqui dia, que, posso sim. bom dia, nós vemos aqui que a compaixão leva Jesus a falar e agir, né? Ele se aproxima daquele caixão ali, decidido, toca no caixão, e aí os que levavam o caixão pararam, né? E, e Jesus, ele é assim, ele envolve em dramas e em dramas humanos, ele não tem receio de tocar em algo impuro, né? Nós vemos várias situações assim. Jesus, ele transgride o tabu religioso sobre a impureza, não é? Sim. E então, para Jesus, a vida está acima de todo legalismo. E nós temos que ser como Jesus, né, Leila? Então nós vamos orar pelos enfermos, que a gente tenha compaixão dessas pessoas que estão passando por aflições, por dores, porque estar doente Perfeito. não é bom, né? É ruim. A gente se sente assim tão mal, né? Principalmente quando a gente está num hospital, então
aí que é mais doloroso, né? Você está longe da sua casa, longe da família, longe dos amigos. Então vamos orar, Leila, com você, minha irmã, pelos enfermos, em Amém. nome de Jesus. Amém. Paizinho, nessa manhã nós te louvamos por sua graça, sua misericórdia, seu amor, sua fidelidade, ó Deus, dispensada sobre nós. E muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para te servir. Nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de ti todas as pessoas que estão, ó Deus, enfermas. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os hospitais. Visita, Senhor, lares. Visita, Senhor, onde estiver uma pessoa com dores, uma pessoa com, ó Deus, feridas. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, essa manhã, não somente por aqueles que estão com enfermidades físicas, mas também, ó Deus, emocionais, onde hoje, por ansiedade, corre demais com as coisas da vida, envolve demais com as coisas dessa vida, e acaba, Senhor, uma somatização no físico, ó Deus, e traz realmente enfermidades. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor que o Senhor visite, Senhor, não somente aqueles que estão nessa lista diária na vide, mas todas as pessoas que precisam de um toque do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, assim como o Senhor fez com o pastor Alain, que está restabelecendo, graças ao Senhor, mas o Senhor deu a ele oportunidades, ó Deus. No momento de dor, no momento difícil, no momento onde o físico estava bem e ainda continua, Deus, bem debilitado, Senhor, mas o Senhor do fraco faz forte. As coisas do Senhor são assim, são contraditórias. O Senhor quebra paradigmas, conceitos, preconceitos, e o Senhor faz a sua obra. E, ó Deus, eu louvo ao Senhor que cada enfermo, ó Deus, aproveite, como a gente leu aquele livro, aproveite o seu câncer. Que cada um aproveite a sua enfermidade, onde estiver. Indo, a tua palavra diz que é indo que nós pregamos a tua palavra, é indo que nós obedecemos, é indo que nós fazemos a tua obra. Independe de o corpo estar enfermo, a alma está enferma, mas o Senhor pega tudo isso e volta para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, ó Deus, que nenhum perca essa oportunidade, de onde estiver, a circunstância que for, de ser usado, como nós aprendemos com o pastor Mateus, que a gente deixa de murmurar, é, não, de, re- ó Deus, de não glorificar o teu nome, mas de ser a resposta. Deixe de não de olhar para nós mesmos, mas que sejamos a resposta. E nesse tempo de enfermidade, eu acredito que o Senhor nos dá muitas oportunidades de sermos a resposta. Como o Senhor foi resposta através do pastor Alain para aquela enfermeira. Ó Deus, em nome de Jesus, não somente peço por cura física, não somente peço por cura no físico, ó Deus, mas que o Senhor toque na alma, no espírito, fortaleça, ó Deus, que cure também, se for da tua vontade, é o que sempre pedimos. Não somente se for da tua vontade de curar para a terra, mas a cura para o céu, que, ó Deus, é muito melhor do que a cura para a terra, ó Deus, mas que em tudo seja feita a sua vontade. Esse é o desejo do meu coração para todos que estão nessa situação, nesse dia, ó Pai. E assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, minha amém, irmã. Leila. Amém, Leila. Glória a Deus. Então Amém. vamos lá. A leitura dessa passagem, Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar
da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Olha que incrível, não é? A, a reação da multidão é de espanto e de admiração, que reconhece a ação salvadora, salvífica de Deus. Um grande profeta apareceu entre nós, visitou seu povo. É o próprio Deus que visita seu povo. Não mais através dos profetas, mas ele mesmo, que assumindo a condição humana, vem nos trazer essa libertação, essa alegria, né? Jesus, o pai dos órfãos, protetor das viúvas. Ei, coisa maravilhosa, como Deus é maravilhoso, né? Como o Senhor da vida, o vencedor da morte. E glória a Deus, né? Então Jesus inaugura um tempo novo, um tempo de esperança para aqueles que creem nele. Então é maravilhoso quando a gente vê isso, e Jesus, ele é capaz de ressuscitar sonhos. Tem muitas pessoas, né, que enterraram seus sonhos, mas Jesus pode ressuscitar esses sonhos. Então, se você é uma dessas pessoas que às vezes teve um sonho quando jovem e acha que não vai poder realizá-los mais, coloca seu sonho nos braços do Senhor. Deus pode ressuscitar esse sonho. E a gente tem que crer, né? A nossa fé tem que ser genuína, verdadeira, a gente tem que crer, nem que seja a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz a palavra de Deus, né? Nós, lendo aqui essa narrativa de Lucas, somos interpelados pelos sentimentos, pelas palavras e gestos de Jesus diante do sofrimento humano, né? Jesus, ele não se esquece da gente, ele não se esquece, basta clamar por ele, né? Ele está ali, e hoje nós vemos aí nos jornais, na televisão, escutamos no rádio, tantas tragédias, tanta tristeza que acontece, né? É, filhos que não obedecem ao que os pais falam, acabam morrendo num acidente ou de forma trágica por não ouvir o que o pai fala, o que a mãe fala, né? Ou mesmo maridos, esposas, né? Que acaba acontecendo tragédia também por falta desse discernimento, de entender o que Deus quer para a vida de cada um. Então, nós precisamos ajudar essas pessoas, seja orando, seja numa conversa, um abraço, né? Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas passando por tribulação, por dores, e nós aqui, como filhos do Deus Altíssimo, muitas vezes deixamos de olhar por essas pessoas, deixamos de orar por essas pessoas, né? Mas quando Jesus vê aquela mãe ali chorando, ele se enche de compaixão, ele se compadece daquela mãe e vai até ela, né? Vê que ela está ali, já não tem mais o marido e o filho está morto. E Jesus então se aproxima, sente a dor daquela mãe e ele então ressuscita aquele filho, trazendo alegria para aquela mãe tão desesperada, tão triste. Então, quando Jesus ressuscita o jovem, ele mostra a compaixão dele pelas pessoas que experimentam grandes perdas. Que a nossa presença junto às pessoas que sofrem com dores, né?
as pessoas desamparadas, as pessoas sem esperança, que a nossa presença possa testemunhar que Jesus é real, que Jesus está vivo e que Jesus é o Senhor da vida. Então precisamos ter isso muito claro em nossas vidas, que nós estamos aqui na Terra para fazermos diferença, para levarmos a mensagem salvadora, o amor de Jesus, a compaixão dele às pessoas que necessitam disso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.